Agora o representante da Venezuela no Conselho de Segurança da ONU. Vamos ouvi-lo daqui a pouco os detalhes. Institucional. Nós notamos com preocupação que foi feita uma tentativa de apresentar ao Conselho de Segurança um suposto representante da sociedade civil, uma pessoa cuja trajetória pública traz o financiamento de governos internacionais e corporações transnacionais. Esse tem sido o caso há anos, assim como a participação em processos de desestabilização política e a promoção da quebra institucional do país dela. O uso instrumental dessa pessoa para legitimar narrativas de confronto, justificar o uso da força ou minimizar as violações do direito internacional que não contribuem para os propósitos desse Conselho ou para o fortalecimento do multilateralismo. Ao contrário, ele acaba erodindo a credibilidade dos debates e distorce o mandato do Conselho de Segurança, que é a manutenção da paz e da segurança internacional. Senhor presidente, 3 de janeiro de 2026 é uma data de profundo significado histórico, não só para a Venezuela, mas para o sistema internacional como um todo. Nesse dia, a República Bolivariana da Venezuela foi alvo de um ataque armado ilegítimo que não tem qualquer justificativa, feito pelo governo dos Estados Unidos da América, que incluiu o bombardeio do nosso território, a perda de civis e de vidas civis e de estrutura militar e civil, a destruição de infraestrutura civil essencial e o sequestro do presidente da República, Nicolás Maduro Moro, e da primeira-dama Cília Flores. A Venezuela, portanto, se coloca diante desse Conselho hoje com a convicção profunda de que a paz internacional só pode ser sustentada se o direito internacional é respeitado, sem exceção, sem padrões duplos e sem interpretações seletivas. Os eventos de 3 de janeiro constituem uma violação flagrante da Carta da ONU, perpetrada pelo governo dos Estados Unidos, em especial a violação do princípio de soberania dos Estados, da absoluta proibição do uso da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, conforme está no artigo 2, parágrafo 4. A violação do dever de resolver disputas por meios pacíficos. E, de forma similar, esses atos também violam de forma séria as convenções de Genebra e Proto e atacam de forma indiscriminada a população civil, ao atacar de forma indiscriminada a população civil e ativos. Os direitos humanos, a lei dos direitos humanos internacional também foi violada, em especial o direito à vida, à integridade pessoal e à segurança. É de especial seriedade o sequestro do presidente da República pelo governo dos Estados Unidos da América, que constitui uma direta violação da norma essencial da ordem legal internacional. A impunidade dos chefes de Estado que estão no governo é uma violação. Essa imunidade não é um privilégio individual. Ela é uma garantia institucional que protege a soberania dos Estados e a estabilidade do sistema internacional. Isso está em desacordo e afeta não apenas a Venezuela, mas também coloca um precedente extremamente perigoso para todos os Estados representados aqui nessa sala, independentemente de seu tamanho, de seu poder ou de suas alianças. Senhor presidente, a resolução da Assembleia Geral número 33/14 define claramente que a agressão do território de um Estado por forças armadas de outro Estado, assim como a invasão ou ocupação, mesmo sem anexação formal, são contra isso. Os eventos aqui denunciados eles se encaixam perfeitamente nessa definição. Em 2004, a Corte Internacional de Justiça afirmou que a ocupação, quando um Estado exercita o controle efetivo, mesmo sem anexação ou presença contínua de tropas no local, vai contra a Resolução 242 do Conselho de Segurança. E essa, por sua vez, trata da aquisição de território por força, o que é inadmissível.
Já a resolução número 2625 estabelece que o território de um Estado não deve ser sujeito à ocupação militar como resultado da força, em contravenção à Carta da ONU. Permitir tais atos sem uma resposta efetiva seria normalizar a substituição da lei pela força, e ao mesmo tempo erodir a base de todo o sistema de segurança coletiva. Hoje, não só a soberania da Venezuela está sob risco, a credibilidade do direito internacional, a autoridade dessa organização e a validade do princípio de que nenhum Estado pode ser um juiz e executor do mundo está sob risco. Senhor presidente, não podemos ignorar um elemento central dessa agressão americana. A Venezuela é vítima desses ataques por causa de seus recursos naturais. O petróleo de nosso país, nossa energia, os recursos estratégicos e geopolíticos causam essa posição. Historicamente, eles têm sido fatores de ambição e de pressão externa, forçados para trazer uma pressão sob controle, impor governos ou estados. E agora enfrentamos a lógica de que nessas práticas de colonialismo e novo colonialismo. Aceitar essa lógica significaria abrir a porta para um mundo muito instável, no qual países com maiores poderes militares podem decidir pela força os destinos políticos e econômicos de outros estados. Esse cenário não apenas ameaça a Venezuela, como ameaça a paz internacional e a segurança como um todo. É o sequestro de um chefe de Estado. É o bombardeio de um país soberano e uma ameaça aberta a mais ação armada. E isso tem sido tolerado ou tem sido tratado com desdém. A mensagem que envia ao mundo ela é devastadora, porque trata como se a lei fosse opcional e que a força fosse o verdadeiro árbitro das relações internacionais. A Venezuela acredita firmemente na diplomacia, no diálogo e na coexistência pacífica entre as nações. Essa tem sido a nossa posição histórica. E ela se mantém hoje, mesmo diante de uma agressão desta magnitude. É precisamente esse compromisso com a paz que foi violado no dia 3 de janeiro. Portanto, a Venezuela exorta o Conselho de Segurança que assuma a sua responsabilidade totalmente e haja de acordo com o mandato dado pela Carta das Nações Unidas. Nesse sentido, é um pedido real para que o governo dos Estados Unidos da América respeitem a imunidade concedida ao presidente Nicolás Maduro e à primeira-dama Cilia Flores, assim como a sua imediata soltura e o retorno seguro deles à Venezuela. Demanda também que o uso da força contra o Estado, a República Bolivariana da Venezuela seja condenado de forma clara e inequívoca. Em terceiro lugar, que o princípio da não aquisição de territórios e de recursos pela força seja reafirmado e que medidas para diminuir e para proteger a população civil e a restauração da lei do direito internacional sejam adotados. Senhor presidente, diante da seriedade dos eventos, a Venezuela gostaria de informar esse corpo e a comunidade internacional que as suas instituições estão funcionando normalmente. A ordem constitucional foi preservada e o Estado exerce o controle efetivo de todo o seu território. De acordo com a nossa Constituição, a vice-presidente Rodrigues assumiu o governo como presidente em exercício da República, garantindo, portanto, a continuidade constitucional do país, sua estabilidade e a paz interna. Nós gostaríamos de trazer uma mensagem de serenidade, confiança e esperança para os venezuelanos. A Venezuela é uma nação que acredita na paz, no trabalho e na dignidade. Nosso compromisso é com a diplomacia e com a lei. E a lei é firme e inequívoca. Nós defendemos nossa soberania sem renunciar aos nossos valores. Nós apostamos no diálogo sem aceitar imposição. Nós acreditamos num futuro de coexistência, desenvolvimento e respeito mútuo entre as nações. Nós confiamos ao Conselho de Segurança que ele irá encarar esse momento histórico e escolher a legalidade, a responsabilidade coletiva e a paz. Muito obrigado. Agora, eu passo a palavra
para o representante da Argentina. É o Moncada, embaixador da Venezuela no Conselho de Segurança da ONU, defendendo a Venezuela com críticas direcionadas contundentes à invasão dos Estados Unidos ao país. Um breve resumo, Gustavo Uribe, ele fala que essa invasão é sem precedente e abre, aliás, um precedente a todos aqueles que acompanham esses discursos na ONU, que a ocupação vai contra resoluções do Conselho de Segurança e que o território da Venezuela não deve estar sujeito não deve ser ocupado como resultado da força, defendendo o diálogo, dizendo ele que há também a contrariedade à Carta da ONU. Que a soberania da Venezuela está sob risco, não apenas isso, a autoridade da ONU e a validade dos direitos internacionais. Chama a invasão também de agressão. Diz que a Venezuela está sob constante ataque em razão de seus recursos naturais, sobretudo pela posição que ocupa em relação à exploração do petróleo. Menciona o que denomina como um sequestro de um chefe de Estado, uma ameaça aberta de mais ações armadas e que isso está sendo tolerado pelos estados ali presentes. Passa uma mensagem de que o mundo trata essa situação como se a lei fosse opcional e que a força é o verdadeiro álibi. Menciona Delcy Rodrigues, a vice-presidente, agora presidente em exercício da Venezuela, e, por fim, menciona os venezuelanos de que ainda há serenidade, confiança e esperança.